Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o sistema respiratório, parte 2. Nós vimos então a parte 1, onde nós falamos sobre o nariz e a cavidade nasal. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios e pulmões. Então, primeiramente, vamos falar sobre a faringe. Então a faringe está aqui, nesta região. Olha aqui a faringe. Ela se comunica superiormente com a cavidade nasal através da coana, tendo aqui a rinofaringe. Na porção intermediária, ela se comunica com a cavidade bucal, onde nós temos aqui a orofaringe. E inferiormente, aqui com a laringe, onde nós temos a laringofaringe. Nós temos aqui então as comunicações da faringe. Temos aqui em verde a rinofaringe, em amarelo a orofaringe e aqui em azul a laringofaringe. Depois da faringe, nós temos aqui a laringe. Então a laringe, ela tem aqui na parte superior dela a sua cartilagem ímpar, que é a epiglote, que é aquela cartilagem que vai fechar aqui esta abertura que comunica a faringe com a laringe, que é a glote. Veja então que aqui a epiglote, ela está aderida aqui à base da língua. Quando a gente deglute, a língua ela se movimenta para trás. E como essa cartilagem é aderida à base da língua, ela acompanha a língua, fechando aqui esse espaço que é a glote. Então o alimento vai para as vias digestórias. Então nós temos a laringe, ela é formada aqui por um esqueleto cartilagíneo e por músculos próprios. E tem como principal função produzir sons através da passagem de ar nas cordas vocais ou pregas vocais. A laringe apresenta aqui suas cartilagens ímpares, que são as principais cartilagens. Nós temos aqui a epiglote, temos aqui embaixo a cartilagem tireoide e aqui a cartilagem cricoide. Então nós temos aqui a epiglote, que veda o ádito da laringe, ou seja, a abertura da laringe. A tireoide, que é a maior das três, onde nós temos aqui a proeminência laríngea, chamada de pomo de Adão, por alguns, e aqui a cricoide, que fica aqui mais embaixo. Entre a cartilagem tireoide e a cricoide, nós temos um ligamento, chamado ligamento cricotireoide, que é onde se faz cirurgias de emergência, quando ocorre aqui um fechamento da glote por algum corpo estranho. Então a pessoa não consegue respirar, o ar não passa aqui pela glote, então é necessário que faça aqui uma incisão horizontal para que abra aqui uma abertura neste ligamento que tem fibras verticais. Por isso a incisão tem que ser na horizontal. Nós temos aqui as cordas vocais, mostrando aqui a inspiração, ela aberta, e aqui fechada, que seria na hora da fonação. Inspiração, fonação. Aqui nós temos a cartilagem tireoide, cricoide e o ligamento cricotireoide. Cartilagem tireoide, cricoide e o ligamento cricotireoide. Numa vista posterior, aqui da laringe, veja aqui que a faringe ela foi aberta para que a gente pudesse enxergar então a laringe. Nós temos aqui as cartilagens pares da laringe, que são bem pequenas. Então nós temos aqui a cartilagem cuneiforme, a cartilagem corniculada e aqui
a cartilagem aritenoide, que é essa cartilagem aqui. Então, veja aqui, cartilagem cuneiforme, corniculada, e nessa região a cartilagem aritenoide. A traqueia vem logo após a laringe. Então nós temos aqui a laringe e aqui a traqueia, que é um tubo que tem de 12 centímetros em média de comprimento. Então ela está localizada anteriormente ao esôfago. Veja aqui o esôfago e fica aqui na parede posterior da traqueia. Aqui é uma vista posterior desta figura para mostrar a localização do esôfago. Veja que a traqueia ela é constituída por anéis cartilaginosos completos anteriormente e incompletos posteriormente, para que possa se acomodar aqui o esôfago. A traqueia é um tubo formado por cartilagens para dar livre acesso ao ar, para que não ocorra o fechamento desse tubo. Por isso, ele é formado por anéis cartilaginosos. No final da traqueia, nós temos aqui embaixo o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Veja que o brônquio direito ele é mais calibroso, ele é mais curto e está mais na vertical, ao passo que o brônquio esquerdo ele é menos calibroso, é maior em comprimento, está mais próximo da horizontal. Isto explica o fato por que razão geralmente os corpos estranhos, quando inspirados, caem no pulmão direito, porque é muito mais fácil um corpo vir aqui pela traqueia e cair aqui no brônquio direito do que ter que fazer uma curva aqui e cair no pulmão esquerdo. Então veja aqui, numa vista posterior, como o brônquio esquerdo está bem na horizontal e o direito bem verticalizado. Aqui mostrando novamente o brônquio direito e aqui o brônquio esquerdo. Veja aqui que o brônquio direito é bem mais calibroso que o brônquio esquerdo e está mais próximo da vertical. Nessa figura dá para a gente notar bem esse aspecto anatômico dos brônquios. Nós temos aqui o brônquio direito, bem curto, o esquerdo maior em comprimento. O direito, um brônquio mais calibroso, e o esquerdo menos calibroso. O brônquio direito mais na vertical e o esquerdo mais na horizontal. Depois nós temos aqui os brônquios primários, secundários e terciários, onde no final aqui nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares, onde ocorre então a hematose. Essa figura é para mostrar o pulmão dissecado, mostrando aqui os chamados bronquíolos, onde no seu final temos aqui os chamados alvéolos pulmonares. Aqui nessa radiografia nós temos aqui a região do pulmão direito, pulmão esquerdo, aqui o brônquio direito e brônquio esquerdo, bronquíolos primários, secundários, terciários. Aqui o músculo diafragma e aqui no centro está o coração. Aqui uma outra figura mostrando aqui a traqueia, os dois brônquios, direito e esquerdo, com seus bronquíolos primários, secundários e terciários. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Então, os pulmões fazem parte da via respiratória, onde ocorre a troca do dióxido de carbono do sangue pelo oxigênio do ar, onde nós temos aqui a chamada hematose, e a transformação do sangue venoso em arterial, por meio de oxigenação dos pulmões. Então nós temos aqui o pulmão direito, pulmão esquerdo. Pulmão direito, ele tem aqui
um lobo superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, superior e inferior. Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas que constituem a menor unidade funcional do aparelho respiratório. Esses alvéolos se localizam dentro dos pulmões, no fim dos bronquíolos. Então veja aqui, os bronquíolos. Então no final nós temos aqui o alvéolo pulmonar, que por sua vez se originam das ramificações dos brônquios, os bronquíolos. Cada alvéolo recebe ramificações de um bronquíolo. Então está aqui um bronquíolo, aqui o alvéolo pulmonar, outro bronquíolo, alvéolo pulmonar e assim por diante. Então os pulmões, eles são constituídos por um ápice, uma base e 3 faces, uma anterior, posterior e a face medial. Na face medial, nós vamos encontrar aqui o hilo pulmonar, por onde passam as artérias brônquicas, veias brônquicas, as artérias pulmonares, veias pulmonares, os brônquios, direito, esquerdo. Então nós temos aqui os brônquios, artérias e veias pulmonares passando pelo hilo pulmonar. Veja aqui na face medial do pulmão, o hilo pulmonar. Então nós temos aqui artéria pulmonar, veias pulmonares e os brônquios. Olha aqui a artéria pulmonar, veias pulmonares e os brônquios. E aqui nessa figura, mostrando então esta abertura que é o hilo pulmonar na face medial de cada pulmão. Então nós temos aqui o pulmão direito, esquerdo, o coração e aqui o músculo diafragma. E aqui as ramificações, os bronquíolos. Nós temos aqui os 2 pulmões, o direito e o esquerdo. Veja que cada pulmão é constituído por um lóbulo. Lóbulos são essas pequenas células que vão formar aqui um lobo. Então o pulmão direito tem aqui uma fissura chamada fissura horizontal e uma fissura oblíqua que o divide em 3 lobos, superior, médio e inferior. Aqui o pulmão esquerdo tem uma fissura única, que é a fissura oblíqua, que o divide em lobo superior e lobo inferior. Tanto um como o outro apresentam a mesma capacidade de ar. Então os pulmões são constituídos por inúmeras unidades básicas chamadas lóbulos pulmonares, que são essas pequenas células, que formam então os lobos do pulmão. Veja aqui o pulmão direito, lobo superior, médio e inferior. Aqui, lobo superior e inferior. Então aqui estão essas pequenas células, chamadas então de lóbulos. E aqui as fissuras, horizontal, oblíqua, que divide o pulmão direito em 3 lobos, e o esquerdo, que apresenta aqui a fissura oblíqua, que vai dividir o pulmão esquerdo em lobo superior e inferior. Então o pulmão esquerdo não tem o lobo médio. O que vem a ser a cavidade pleural? Então, cavidade pleural, vejam bem, os pulmões são revestidos por membranas chamadas pleuras. Tem uma pleura que está localizada mais externamente, que é a pleura parietal, e temos a pleura que está aderida à víscera, que é a visceral. Entre essas pleuras, tem aqui um espaço chamado espaço pleural, que existe para que na hora do pulmão estar insuflado de ar, o que vai acontecer? Ele não bate de encontro à parede torácica com muita força. Então, nesse espaço pleural,
tem um líquido chamado líquido interpleural que amortece esses choques. E com isso, nós encerramos o sistema respiratório, parte 2.